que dá segunda chance, realiza o extraordinário na tua vida, na tua vida. Bem-vindos ao Vivendo o Extraordinário dessa semana. Hoje a gente vai para o nosso terceiro encontro, então, né? A gente falou no nosso primeiro vídeo sobre o jejum, no segundo vídeo a gente falou sobre as dores de Nossa Senhora e agora no terceiro a gente vai falar sobre o convite à conversão que esse tempo da Quaresma nos faz. Antes eu queria falar para vocês que existem dois tempos, né? O tempo Cronos, que é esse que a gente vive, meses, dias, anos, horas, né? E existe o tempo Kairos. O tempo Kairos é um tempo sagrado. Assim como na Paixão de Cristo a gente é convidado a viver a morte, a ressurreição de Jesus, no Pentecostes somos convidados a reviver o derramamento do Espírito. Na Quaresma é um Kairos onde somos chamados a viver a conversão, um convite à conversão, né? Um convite a essa transformação, um convite para deixar o pecado, viver em estado de graça e também nos tornarmos cada vez mais santos, lutando contra a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, né? E a igreja nos chama ao jejum, à oração, que são esses dois primeiros vídeos que a gente fez para vocês, que são mecanismos que vão nos ajudar, nos auxiliar nessa luta, vão nos dar força para passar por esse tempo cheio de força e de fato lutar contra este mal que muitas vezes está em nós e sejamos realmente de fato transformados, não só até semana que vem, mas para o resto da vida. Porque estamos convidados a viver um Kairos, um tempo de graça, não um tempo Cronos. Bora para a palavra então? Lucas, capítulo de número 4, a gente vai ler o versículo de número 1 e 2 e depois o de 13 e 14, beleza? Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo ele nada comeu e terminando esses dias teve fome. Depois de tê-lo tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Jesus então, cheio da força do Espírito, voltou para Galileia e a sua fama divulgou-se por toda a região. Olha o que a palavra fala no versículo 2, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Jesus não foi tentado só nessas três ocasiões, desses três modos, como diz do versículo 3 ao 9, mas o versículo de número 13 nos fala que além de ser tentado 40 dias, ele foi tentado de todos os modos. Mas esses mecanismos o ajudaram a sair do deserto cheio do Espírito Santo, cheio da força. Bom, antes de tudo, de falar desse chamado à conversão, o que eu tenho para dizer para você, amado irmão, e para aqueles que não sabem, e para aqueles que sabem, né, é dizer que você é filho de Deus. E Deus te ama, não porque você é obediente, não porque você está buscando a santidade, não porque você é servo na igreja, não porque você é religioso. Deus te ama porque você é filho. E Cristo pagou um preço na cruz muito alto para que você fosse chamado de filho de Deus. O próprio Deus se fez carne e morreu para que eu e você sejamos chamados de filho de Deus. Então, não é porque merecemos, não é porque somos obedientes, não é porque somos maduros espiritualmente, não é por isso que Deus nos ama. Deus nos ama porque somos filhos. O problema do pecado é que a gente fica com vergonha de estar na presença de Deus,
Quando a gente comete um pecado, a primeira coisa que vocês podem reparar que a gente faz é começar a diminuir na oração, deixar um pouquinho de ir na igreja, porque a gente de fato tem vergonha, a gente tem consciência, né? A gente tem consciência. E a própria consciência muitas vezes nos acusa. E a gente fica envergonhado de estar na presença de Deus. E se o seu pecado é um pecado grave, procure o sacramento da confissão o mais rápido possível. Não se envergonhe de estar na presença do Senhor e buscá-lo, mesmo vivendo uma situação de pecado, porque o Senhor te ama não porque você é obediente, porque você merece, não, Ele te ama porque Ele é Pai e Ele quer te dar o melhor. E como filhos de Deus, nós também somos convidados a viver essa conversão, né? A lutar contra o pecado, a lutar contra a concupiscência. E como a gente falou no primeiro vídeo, o jejum, ele vai nos auxiliar a fazer isso. É um mecanismo para a gente passar por esse tempo, por esse kairos de quaresma e conseguir, através do jejum, ter força para passar por esse tempo. A caridade vai nos auxiliar também assim. Porque talvez a sua concupiscência seja a concupiscência dos olhos, do ter, do acumular. E a caridade nos ajuda a ser humilde. A caridade nos ajuda a deixar de querer tanto possuir, de ser o primeiro, o melhor, o mais bonito, o mais descolado, né? E como Deus é Pai, a gente pode conversar com Ele e perguntar para Ele: Pai, o que é que eu preciso nessa quaresma trabalhar? O que é que o Senhor quer transformar em mim? E Deus vai suscitar isso no seu coração. Porque pode ser que o seu pecado não seja do ter, do possuir, mas pode ser a maledicência, pode ser a fofoca, pode ser a fornicação, pode ser a gula. Deus, se você é templo do Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito que vive em você vai te dar consciência daquilo que precisa ser transformado. Eu me lembro uma vez que, quando a gente vive o tríduo do impossível, né, no Caminhando com Maria, nós servos, a gente é chamado, né, a entregar um jejum, a entregar um sacrifício para o Senhor, né, em prol daquelas pessoas que vão lá buscar uma graça. E eu lembro que naquele tempo o Senhor me falava disso, desse pecado de ter, de possuir, de querer tanto e acumular. E até hoje eu luto muito contra isso. E naquele tempo o Senhor falava assim: você vai passar esse tempo sem comprar nada. E eu trabalhava de enfermeira, né, na Santa Casa de Misericórdia. As mulheres têm que ir de saia, era inverno, estava frio, e a minha meia fina toda furada, e era assim que eu ia. O Senhor estava me ensinando a humildade. E talvez para alguns pode até parecer algo bobo, mas foi ali que eu vi o quanto esse ter, possuir, acumular me escravizava. E talvez você não tenha talvez o Espírito não queira trabalhar isso em você hoje, ele queira trabalhar outra coisa nesse tempo. Mas o Espírito está em você, Deus é seu Pai e Ele pode colocar no seu coração aquilo que precisa ser trabalhado. E o jejum, a oração, são sacrifícios que nos auxiliam a passar por esse tempo com força. Nos dão força de nos despojar, de nos desnudar, não de ficar sem roupa, não, de desnudar da presença do Senhor, de abrir a nossa alma, para que a gente passe por esse tempo e essa conversão seja de fato uma conversão que a gente possa levar para a vida inteira. Não só um sacrifício por sacrifício, dor por dor. Isso não é agradável ao Senhor, gente. Não adianta fazer um sacrifício de cerveja, bebida alcoólica na quaresma e depois terminou a quaresma e eu encher a cara. Sinto muito, mas essa dor, esse sofrimento é sofrer por sofrer. Não te transforma, não faz você exalar o cheiro de Jesus,
não faz você ser imitador de Cristo. E aí algumas pessoas vão falar assim, eu vou parar só de fofocar. Faz jejum também, que o jejum vai te ajudar a passar por esse tempo com mais força, para que a sua carne não te domine, mas a sua alma seja quem te domine, o Espírito que vive em você seja quem te domine. Vai te dar força para passar por esse tempo. E você vai permanecer até o fim da sua vida sem mais precisar ficar lutando contra a fofoca. O jejum, a oração, a esmola são mecanismos que nos educam a essa conversão. E é importante a gente falar isso. É muito importante, porque a gente tem visto que muitas vezes são pregadas algumas coisas, né? Você tem que parar de fofocar antes de fazer um jejum. Mas não, ambos são importantes. O que não é legal é um sacrifício por si só, uma dor por si só, que não te converte, que não te transforma, que não te educa. E a gente precisa exalar o perfume de Cristo Jesus. Essa semana eu recebi um testemunho de uma amiga, e um beijo pra essa minha amiga, ela vai saber que eu tô falando dela, que ela fez um propósito de 40 dias de jejum, 40 dias de oração, né, e uma vez por semana ela fazia um jejum, na verdade, pra quebra de maldição hereditária na família dela, do seu esposo. E ela falou assim, Tati, uma amiga me procurou pra falar que história é essa de 40 dias de propósito e tal. E eu fiquei muito feliz. E eu falei pra ela, tá vendo? Isso aí é exalar o perfume de Jesus. Isso aí é passar pelas pessoas e as pessoas verem que existe algo em você que é maior que você, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso, irmão e irmã, pensem, conversem com o seu Pai que está no céu. Peçam para que Ele te dê a graça de ser transformado nesse tempo sagrado. Peça para que Ele coloque no seu coração o que é que você precisa melhorar, qual é a conversão que precisa ser trabalhada em ti agora, para depois de vivermos a paixão de Cristo, ressuscitarmos com Ele, sair cheio da força do Espírito e voltar para Galileia, voltar futuramente para a casa do nosso Pai. Santos, numa conversão que de fato aconteceu na minha alma, não só num sofrimento banal. Amém? Que você receba esse tempo como um tempo de graça, de aprofundamento, que você ouça a voz do seu Pai que está no céu e que Ele te auxilie. Deus Pai, nosso Pai, Santíssima Trindade, nos auxilie a passar por esse deserto e no final, cheios da força do Espírito, ressuscitarmos com Cristo Jesus. Amém? Um beijo. Que você possa viver esse tempo cheio da consciência, cheio do Espírito Santo, e que não seja um tempo em vão na sua vida. Um beijo, até a próxima!